Boa noite a todos. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Digita um se vocês estão me ouvindo. Vou ficar olhando aqui para o lado para ficar vendo o chat e ver as suas respostas, tá bom? Diga aí se vocês estão me ouvindo. Tem um delayzinho, por isso que eu estou aqui parado, porque sempre tem um delay de quando eu falo até quando chega aí até vocês. Pronto, mas todo mundo está me ouvindo. E fazer uma pergunta para vocês. Quem viu o material novo que a gente colocou lá, as marcas, a lista de compra, todo o material, o cardápio, o modelo antigo e o que hoje funciona, que é como descrever de forma atraente. Quem olhou aí, digita 2, e quem ainda não olhou, digita 3. E é importante vocês estarem vendo todo esse material, porque esse material vai fazer com que vocês, que não abriram a pizzaria, consiga ir buscando ver se tem um fornecedor na sua cidade, ver se a linguagem que vocês pretendem aplicar e vocês que já têm a pizzaria, se vocês já estão aplicando, ver aonde vocês podem melhorar, porque como eu disse na aula passada, está chegando a melhor época para a pizzaria. Está chegando o melhor momento da gente faturar. Pessoas que trabalham com pizza faturam muito agora. Novembro, dezembro e janeiro. Em alguns lugares, janeiro também é muito bom. Maceió, como é uma cidade turística, janeiro é muito bom. Tem mês de janeiro, tem momentos, alguns anos, que janeiro superou dezembro. Pronto. Então, conforme combinado, eu vi que algumas pessoas assistiram, outras não. Viram o material. É importante ver. Para ir corrigindo, para quem já está funcionando, e para quem ainda não tem a pizzaria, começar a se planejar, começar a marcar datas, começar a ver tudo que é necessário para você conseguir colocar, tirar do papel e colocar o seu objetivo, o seu sonho de mudança em prática. E conforme combinado na aula passada, hoje e quarta-feira serão aulas só de perguntas e respostas. Então é importante, como eu disse, que vocês venham preparados para responder, porque não adianta eu ficar colocando, dando mais aulas, dando aulas e vocês ficando com dúvida, porque vai ficar ponto cego, vai ficar coisa que vocês deixaram de aplicar. E como eu disse lá no momento do início do curso, tudo que eu estou ensinando para vocês foi o que eu adquiri no campo de batalha, foi nesses 31 anos de pizzaria. Então, vocês precisam aplicar. Se vocês aplicar, vocês não vão ter o resultado. Quem já está aplicando vai começar a perceber que vai haver mudança. Não é do dia para a noite, mas as mudanças vão vindo, porque o sucesso ele é feito de pequenos sucessos dia a dia. Fracasso, sucesso, que não vem do dia para a noite. Se fosse tão fácil assim, qualquer pessoa abriria pizzaria. Porém, justamente por não ser fácil e vocês terem todo esse material, toda essa bagagem que eu estou te entregando, que a gente está colocando lá na plataforma, vocês vão sair na frente de muitas pessoas, de muitos concorrentes, de muitos donos de pizzaria que não sabem e estão aprendendo no dia a dia, exatamente como eu fiz. Só que demora muito, demora, tem que ter muita resiliência de você continuar a seguir o seu objetivo, mesmo quando os resultados não aparecem.
Então, vamos começar, vamos ver se vocês têm pergunta. Como eu falei, vai ter um delayzinho, vou ficar olhando aqui para o lado e vocês coloquem perguntas. Vamos ver aqui. O Leandro, eu vou corrigir meu cardápio ainda. Eu só baixei o arquivo. Pronto. Olha isso, porque final de ano, e principalmente agora com essa inflação que está muito alta, é importante vocês ir vendo. O próximo arquivo, o próximo documento que a gente vai colocar aí, o vídeo, vai ser como vocês precificarem a pizza de vocês. Então, o cardápio em época de inflação, ele tem que ser olhado sempre com mais frequência. E principalmente agora, no final de ano. Vocês que já têm pizzaria, vocês que já têm funcionário, o movimento aumenta, mas a despesa aumenta um pouquinho mais, porque vocês têm 13º e todos os seus fornecedores também têm 13º, então tende os produtos ficarem mais caros. Então, na hora que você for fazer a correção, Leandro, você já aproveita e muda a descrição, utilizando como parâmetro aquele anexo que eu coloquei de como tornar a sua descrição atrativa, o seu cardápio atrativo. Ali foi um modelo. Você pode copiar literalmente ou você pode usar aquilo e melhorar, usar a sua criatividade, usar o ingrediente que você tem na sua pizza para conseguir fazer com que esse cardápio seja bem atraente. Lembrando daquela aula anterior, busque colocar no cardápio, mire no cardápio desse antigo que a gente colocou de 2016, preste atenção que lá no início eu sempre coloco a entrada, porque como eu falei na aula passada, o cliente que vai para a sua pizzaria ou que ele pede, se ele está entrando em contato via salão, balcão ou telefone, ele já quer a pizza. Ele já quer a pizza, ele já ligou atrás disso. Então, cabe você criar um roteiro, uma estratégia para você vender os agregados, que é as entradas, as sobremesas, refrigerante, vinho, aqui tudo que eu falei. Quanto você aumentar o seu ticket médio, maior aumenta a lucratividade. Porque pensa comigo, se você fizer 10 vendas no dia, vou colocar para ficar a conta ficar fácil. Se você fizer 10 vendas no dia a R$ 50, você fez um faturamento no dia de R$ 500. Agora imagina que esses R$ 500 você vai pagar a diária do seu funcionário, se você tiver, vai pagar a diária do seu aluguel, se você tiver, a energia vai estar lá consumindo. E se você colocar em prática tudo aqui, você vai ter lucro. Agora, imagina que se essas 10 vendas você conseguir aumentar o ticket médio em pelo menos a metade. E você conseguir de 10, pelo menos 5, comprar a R$ 80. Então, aí você começa. 5 vezes 80 já dá 400. Os outros 5 que você vendeu a 50 dá 250. Então, você já aumentou o seu faturamento de 500 para 650. Então, esses R$ 150 a mais, o lucro é muito maior. Por quê? As suas despesas, elas já sairiam da venda da pizza. E esses R$ 150 a mais que você vendeu, só é para tirar os insumos. O restante é tudo lucro, porque foi um acréscimo de venda, já foi um extra que você deu. Então, por isso que é importante você aumentar o seu ticket médio. Porque você vendendo ou não na sua pizzaria, as despesas já estão lá. Se você aumentar a sua venda, o que vai aumentar mais naquele dia que você teve um acréscimo de venda porque você aumentou o ticket médio, o que vai ter de aumento só vai ser os insumos, que você, em vez de gastar 1 quilo de mussarela, você gastou 1,5 kg de mussarela. Então, essa venda a mais que você teve, ela é um lucro muito maior. Então, você vai ter uma lucratividade muito grande. Então, preste muita atenção na atualização desse seu cardápio.
para na hora que você for fazer a atualização de preço, você já conseguir colocar ele no local certo, as entradas no local certo, os agregados lá, tipo borda, qualquer coisa assim, para que você consiga aumentar o seu ticket. Vamos ver outra aqui. Do Leandro também. Vou conversar com o rapaz que faz a arte, mas já estou pensando em como eu vou trocar aqui as descrições. Isso, use aquilo que eu coloquei, a planilha, para que você consiga ter uma base, um parâmetro, para entender como tornar atraente a sua pizza. O Leandro colocou aqui. Eu fiquei um pouco sem parâmetro, porque o pessoal daqui que eu estou vendendo não fica fazendo essa descrição. É mais simples, aí eu vou me basear no que eu baixei lá na Hotmart. Pronto, faça isso. Faça isso que você vai ver que se essa descrição aplicada a uma boa arte e principalmente a um bom treinamento e a um bom script, você ter lá montado o que o seu vendedor deve fazer na hora de fazer venda, aquilo que foi também falado nas aulas anteriores. Você vai ver que vai ter muito resultado. O José, ele colocou, achei um ponto ótimo de iluminação movimentado na rua para abrir minha pizzaria delivery, mas é um pouco caro. Vale a pena ficar nesse ponto mais caro para um delivery ou buscar outro? Depende do que é caro, José. Porque, como eu falei, se a rua é movimentada, se a rua tem uma boa iluminação, a iluminação vai trazer segurança e visibilidade pro seu cliente. Ele não vai ficar com medo de ir até a sua loja. Se ele é bem iluminado e a rua é movimentada, isso vai facilitar que a sua marca, se você fizer o luminoso, conforme foi dito nas aulas anteriores, você vai começar a ter uma propaganda, entre aspas, gratuita, porque o seu luminoso, o seu letreiro, a sua placa, a sua fachada, o que você definiu fazer, ele vai, ele vai fazer com que você consiga ter o mesmo faturamento, porém com menos investimento em marketing. Agora, você tem que ver que o tamanho desse local que você pegou, lá na frente, você tem que entender qual que é a capacidade de venda desse ponto. No início, até é normal você pagar um valor, um percentual de aluguel maior. Aquilo que eu falei nas aulas anteriores. Eu acho bom um número de 5% do seu faturamento. Ou seja, se você tem uma previsão de faturar 30 mil, que seu aluguel ele não passe de 1.500. Agora, se você tem um local que é estruturalmente falando, geograficamente falando, ele seja tem um potencial muito grande, talvez valha a pena você pagar um pouco mais, 2.000, para que você consiga ter essa facilidade a mais no seu marketing de visibilidade. Então, a conta aí você tem que levar em consideração o seguinte, porque se você pega um ponto muito pequeno e você vê ali que você não vai conseguir ter um faturamento muito alto lá devido à deficiência física, um espaço muito pequeno. Então, por mais que você siga todo o passo a passo aqui, você não vai conseguir aumentar o faturamento, porque sua cozinha é pequena, o seu espaço é muito pequeno, a área de você colocar o forno, você não vai conseguir ampliar. Então, é o caso de você repensar e pegar um local, mesmo que seja um pouco mais caro no início, mas que você tenha perspectiva de crescimento nesse local, tá bom? Então, preste atenção nesses fatores.
O fato de você ter achado numa rua movimentada, numa avenida movimentada, iluminada, é um bom começo. Talvez já se tem possibilidade de crescimento nesse local, se o espaço físico é bom e se ele tem, geograficamente, se ele tem muito potencial nessa área que você vai ficar, que você pensa em estabelecer. Se for, vá, no início, esse percentual de 5%, aí não é muito engessado, não, esses 5%. É o que eu considero ideal. Mas se você conseguir menos, aumenta o seu lucro. Se você conseguir mais, automaticamente você vai ter que compensar isso de outra forma. Tipo assim, eu pago mais do que 5%, mas em compensação eu tenho um faturamento maior do que se eu tivesse no rua escondida e principalmente eu não estou pagando tanto marketing assim para conseguir ter esse movimento que eu tenho. Tá bom? O Leandro disse que também tem uma dúvida. Qual a dúvida, Leandro? O Elvis. Como estruturar e como treinar a equipe da pizzaria? O Elvis, vai ser colocado lá para vocês o fluxograma, porque o treinamento da sua loja, esse fluxograma, cada um vai saber exatamente o que precisa ser feito. Então, o treinamento nada mais é do que cada um saber o que fazer quando tiver acontecendo determinado movimento. Exemplo, vou dar um exemplo para você. Está com pouco movimento. Não tem por que ficar cada um no seu setor. Por exemplo, se naquele momento não está saindo pizza. O pizzaiolo, lembrando aqueles nomes que eu coloquei, né? Cozinha, praça de pizzaiolo e etc. Você começa, por exemplo, está sem movimento. Pega o pizzaiolo e pede para ele ajudar na cozinha, porque na cozinha sempre tem coisa para fazer. E vou dar um exemplo. A calabresa, quando você compra, você vê lá nas marcas, você ainda não viu, né? Você colocou? Lá nas marcas eu coloquei Sadia. Todas as calabresas, Sadia, Perdigão, qualquer uma outra, antes de você fatiar, você tem que tirar uma pele que ela vem, né, um revestimento nela. Então, o que que acontece? Isso é trabalho que você já pode antecipar. Você não precisa esperar só o dia que for fatiar para poder, que a gente chama descascar a calabresa. É tirar uma pele, é uma película, como se fosse um plástico, entendeu? Então, assim, se não tem movimento, vai adiantar. Mas se tiver funcionário ou se for você e sua família, você vai perceber que em dias de movimento, tem muita coisa no pré-preparo para ser feito. Ralar mussarela, pesar e porcionar e guardar. O presunto, a mesma coisa. A calabresa, a mesma coisa. O frango, se você for utilizar toda a nossa receita que a gente colocou, então você vai ter que tirar o frango antes para descongelar o peito de frango, o filé de peito. Você vai ter que temperar, você vai ter que cozinhar, esperar ele esfriar e desfiar, ou no processador, ou na própria mão, ou na própria panela. Então você vai começar a perceber que em dia de movimento tem muita coisa para ser feito. Então o que que você vai fazer? Na hora que não tem movimento, tem muita coisa que pode ser adiantada, coisas que não estragam. Por exemplo, mussarela. É bom que você faça todo dia, no máximo de um dia para o outro. Calabresa, por ser defumada, você pode fazer ela com mais tempo. E se você congelar a calabresa, você vai ver ela passa muito tempo no congelamento, até 30 dias congelada, já fatiada. Então, você consegue antecipar algumas etapas. Por exemplo, camarão. Camarão, eu sempre, na hora que chega o camarão, escaldo o camarão, está tudo na receita, não se preocupe em ver isso não. O módulo 7, se eu não me engano é o módulo 7, isso daí vai estar tudo gravado lá mostrando para vocês como é que faz. Então,
Você vai escaldar o camarão, aí depois você vai limpar o camarão e depois pesar, porcionar e botar para congelar. Pronto, você só vai tirar esse camarão na hora que sair uma pizza para poder refogar ele. Então, é um processo que pode ser antecipado, porque vai para o congelamento. Então, isso tudo, sabendo o que precisa ser feito, você já consegue, as pessoas, os funcionários, os colaboradores, ou até mesmo as pessoas que estão dentro da sua pizzaria, ele já sabe o que precisa ser feito. Então, na hora que não tem movimento, ele já sabe que tem que ir buscar a ser feito, o que precisa, o que pode ser adiantado. E se está com muito movimento e um setor tá com menos demanda do que o outro, porque, por exemplo, todo mundo ajudou lá e adiantou lá a cozinha. Então, a cozinha está praticamente adiantada. Então, a pessoa da cozinha, na hora do movimento, pode vir ajudar o pizzaiolo a abrir uma massa, a fazer alguma coisa que auxilie ele. E como saber isso? É como eu falei, o fluxograma, eu não sei se já foi colocado. Não, é no módulo 6. O fluxograma foi a aula passada que vai ser colocado lá o anexo. Então, tem todo mundo já sabendo o que vai ser feito. Fica sincronizado, todo mundo já sabe o que precisa ser feito. Que hora que faz, quando que faz o pedido, quando que recebe a mercadoria e onde coloca a mercadoria na hora que ela chega, porque ela não pode ser levada diretamente para o local de manipulação. Porque chega em embalagem, às vezes vem insetos dentro. Então, lá o procedimento, o que precisa fazer quando ralar a mussarela, porcionar, aonde vai ser guardado. Tudo isso está no fluxograma, no exemplo que eu vou dar para vocês, o que eu fazia lá na loja. Então, ali vai estar 70%, você acho que vocês conseguem aproveitar igual. O restante vocês vão adaptar à situação de vocês. Então, o importante é quando você pegar e cada setor saber o que precisa ser feito da hora que chega na pizzaria até a hora que vai embora, porque até na hora antes de ir embora tem procedimento a ser feito. O que vai ser jogado fora porque foi tirado a mais e não dá para guardar, por exemplo, você tirou ervilha, se for aquelas ervilhas em lata, se ela passou ali, você tirou da lata, colocou num potinho e ela ficou lá, ela não foi usada toda, provavelmente ficar para o dia seguinte vai azedar. Então você corre o risco de entregar uma pizza com produto azedo na casa do seu cliente por uma besteira de valor, correndo risco de processo, de fazer mal para alguém ou qualquer outra coisa do tipo. Então é sair identificando todos os processos que precisa ser feito até na hora da saída. Então, você precisa ter o seu fluxograma bem detalhado, o que cada um tem que fazer em seu setor. Corrigindo, até melhor, o que cada setor é preciso ser feito. Aí você, como o dono, o gestor da sua pizzaria, aí você começa a falar para essas pessoas, ó, quando aí não tiver movimento, vai lá ajudar o pizzaiolo a fechar a caixa, as embalagens. Ou pizzaiolo, vai lá ajudar a descascar a calabresa, a descascar o provolone, a fazer tudo que precisa ser feito lá. Ah, eu não sei o que precisa ser feito. Está lá no fluxograma, é só ver. Tá lá que eu vou colocar para vocês também, já está agendado e a gente foi dito na aula anterior. É você saber fazer, no porcionamento, você saber quanto que precisa ter de estoque. E aí eu estou falando já não é o estoque de compra, é o estoque de produção. Então é importante, por exemplo, você saber que você precisa ter ali uma barra de mussarela, ela vai render aproximadamente 30 pacotinhos. Então você identificar que num dia de movimento você precisa ter 60 pacotinhos. Então na contagem, quando vocês fizerem a contagem, você vê, sobrou 20 do dia anterior. Então eu só preciso fazer mais 40. Então, todo mundo vai saber o que precisa ser feito, porque até as contagens, eu aconselho vocês fazerem as contagens.
quantos pacotes de calabresa já está fatiado? O pacote que eu falo é aquelas porção individual que você vai usar na metade de uma pizza. Quanto que vai estar de mussarela? Quanto que tem de calabresa? De todos os itens que você tem na sua pizzaria. E você sabendo quanto tem e qual o estoque médio que você deve ter, automaticamente você vai saber o que precisa ser feito. Então, todo dia a pessoa responsável pelo setor vai olhar. Por exemplo, a pessoa da cozinha já sabe, ela é responsável pelo setor dela. O pizzaiolo está sem fazer nada. Então, o pizzaiolo vai chegar até ela e ela vai falar, ó, a gente precisa fatiar bacon, fatiar presunto, ralar mussarela, falar tudo que precisa ser feito, porque já está lá na planilha. Aí depois, ele com a planilha pronta, automaticamente ele já sabe o que precisa ser feito. Aí não precisa a pessoa da cozinha ficar de babá ali com ele. Não, ele consegue fazer. Você vai treinar as pessoas para que cada uma saiba o que fazer? Justamente na hora que não tem movimento, na hora que você primeiro, na hora que você contratar, você vai ter que chegar e explicar que tudo ali é padronizado, tudo ali tem normas, tudo ali tem as regras da pizzaria. Então, ele chegando, esse funcionário chegando, ele vai ter que se adequar à pizzaria e não o inverso. Aí, no dia que ele começar a trabalhar, o ideal é que no início seja você, porque você conhece todos os procedimentos da sua pizzaria, você comece a explicar para ele, ó, mercadoria, quando chega, fica aqui, para a pessoa, se ele vai receber. Na hora que você for fechar a embalagem, ela vai ser guardada aqui. Então, você começa a mostrar para as pessoas onde e em que local que é para ser feito cada coisa. Pronto. Uma vez que você mostrou tudinho isso para ele, como é que faz, aí vai começar a prática. Tipo assim, você começa, ó, para abrir massa, é assim. Se você não contratou pizzaiolo com experiência, ou se você é o pizzaiolo sem experiência que vai começar a praticar. Aí o importante é que na hora que também não tiver movimento, que venha alguém aprender como é que faz para abrir massa, aprender como é que faz para rechear, a quantidade de molho, a quantidade de recheio, o ponto para você assar. Se você vai comprar do início, se você vai comprar as coisas fatiadas, é você ensinar como porciona, colocar luva, esterilizar a mão se não tiver luva, e fazendo as porções. Onde é que guarda aquilo? Então, o treinamento é no dia a dia. Agora, uma vez que você treinou essas pessoas, elas estão aptas a fazer, você tem que fazer com que elas criem rotina, porque ser humano tende a esquecer, a tentar achar um caminho teoricamente mais fácil, mas se não é o correto, lá na frente vai dar um problema. Então, é você ir averiguando se tudo aquilo que você ensinou e mostrou para ela está sendo cumprido todos os dias. Então, é importante no início, na primeira semana, no primeiro mês, você ficar acompanhando esse colaborador, ou se é você e sua família que está aprendendo, é um ficar ali atento ao que o outro está fazendo para ver se a pessoa não está fazendo diferente do que foi colocado na ficha técnica, do que foi colocado no fluxograma. Então, faça com que as pessoas cumpra aquilo que está escrito. E por isso que eu falei na aula anterior que você defina muito bem aonde vai estar anexado cada processo, cada execução daquilo, para que a pessoa vá lá e olhe. Por exemplo, até o que eu vou colocar aqui também é até a ordem que coloca os recheios na pizza. Tem que estar bem visível para o pizzaiolo. Ah, depois que ele pegar a prática, ele não vai nem olhar para aquele papel. Mas toda vez que chegar um funcionário novo, ou você tiver uma pizza que não tem uma alta rotatividade e ele esqueça, ele vai olhar lá no papel e vai ver a ordem.
Porque você fazer uma pizza de calabresa com a mussarela, massa, molho, mussarela, calabresa, cebola e, se quiser, azeitona. Ela vai sair totalmente diferente se você colocar primeiro a calabresa e depois a mussarela e depois por cima a cebola. Isso dá uma diferença muito grande, porque se colocar a mussarela por cima da calabresa, a calabresa não vai assar. Ela vai ficar só, vai aquecer. Ela vai dar um outro sabor, porque ela não vai assar. Se você coloca a cebola por baixo da mussarela, ela dá um sabor. Se você coloca a cebola por cima de tudo, ela dá outro sabor. Então, tem pizza que a gente coloca por baixo, a cebola por baixo, e cobre ela com um determinado recheio, ou mussarela, o requeijão, o catupiry. E tem pizza que vai a cebola. Por quê? Muda totalmente. Aí, se o cliente pedir para alterar, você pode fazer à vontade. Mas se está lá na ficha técnica que a ordem é aquela, é importante ela ser seguida. Então, para resumir tudo isso que eu falei, o importante é estar bem fixado cada passo que a pessoa tem que dar. Cada passo que a pessoa chegou, primeiro é fazer limpeza, está lá no fluxograma. Você tem que, se não tiver, se o seu não tiver completo, vai dar algum problema. Agora, você não precisa ficar preocupado. No dia a dia, você vai acrescentando. Ó, faltou isso. Para que você não precise todo dia estar repetindo a mesma coisa. Tá lá na cozinha. A primeira coisa a ser feita, chegou, é limpar a cozinha, lavar, ou limpar todas as mesas, esterilizar as mesas, esterilizar a pia, esterilizar os equipamentos para começar a utilização. Então tá lá, o primeiro passo é esse. Aí o segundo passo, retirar produto que precisa ser descongelado. Então, isso você vai buscando do dia a dia. Não se preocupe de, no início, ter coisas que está passando. O importante é você estar atento e gravar essa dica, gravar isso que eu estou colocando. Tudo precisa estar escrito, porque se está escrito ali, não tem como o seu colaborador ou você mesmo está esquecendo do que é para ser feito. Porque no início, como não é rotina ainda, tende a esquecer, tende as pessoas pular a etapa. Aí lá na frente ela vê, eita, esqueci daquilo, então volta para fazer o que deveria ter sido feito anteriormente. Então, o treinamento ele começa, está bem claro e definido tudo o que precisa ser feito. Tudo, é, a forma que é para ser feito. Então, se tiver tudo claro de como é ser feito, aquilo é fácil de ser cobrado. Basta ter uma pessoa disposta a fazer o correto, ou se você está com um volume muito grande já de funcionário, você ter uma pessoa, um supervisor, ou até mesmo você ficar atento para ver se está sendo cumprido. E no que diz respeito a fazer a pizza, o importante é que você tenha mais de uma pessoa sabendo fazer a pizza. Então, aproveite toda a oportunidade. Você lembra lá quando eu falei no início que o evento teste serve para você ir treinando? É exatamente isso. Se você adquiriu prática, você já está sabendo fazer, ou você ou o seu pizzaiolo, o ideal é você pegar uma outra pessoa que você está percebendo que aquela pessoa às vezes está ficando ociosa e vir na hora que tiver menos movimento para aprender. Aí o pizzaiolo ou você vai ensinando aquela pessoa para que ela saiba também fazer a pizza. E vice-versa, que o pizzaiolo também saiba, porque eu sempre gostei que o pizzaiolo fosse lá ralar a mussarela, ajudar a fatiar a calabresa, tudo no mesmo padrão. Tudo não adianta ir fazendo se não está fazendo no padrão. Então, o treinamento ele começa a princípio de você bolar bem essas normas, essas práticas, esse fluxograma.
Ele estando bem montadinho, você só pede para com que as pessoas cumpram aquilo. E no início você vai precisar modificar, alterar, melhorar, até você chegar ao fluxograma ideal para você. Aí, na hora que você chegar a esse fluxograma ideal, isso vai ter de caso para caso, pode ser rápido, pode demorar um pouco mais. Depois disso, o importante é você treinar as pessoas, criar um hábito nelas, que elas têm que seguir aquele fluxograma, que aquilo não está lá de enfeite, que aquilo lá tem um motivo para ele estar lá. Então é importante que seja seguido aquilo. Vamos ver mais outra aqui. Espero que eu tenha respondido. E se não respondi, pode perguntar. Se ficou com dúvida, pode perguntar aqui, pode perguntar lá, pode perguntar na quarta-feira. Pensa no que eu falei e veja. É como eu falei, às vezes está muito simples, está muito na minha cabeça, está muito no automático, então às vezes passa algum detalhe. Vamos ver aqui outra. O José. Vale a pena trabalhar com outras massas, tipo macarrão e lasanha em uma pizzaria delivery? Primeiro, aí é um ponto de vista meu. Se você está iniciando, eu aconselho que você comece só com pizza. Uma vez que você dominou a pizza e você está vendo que ainda tem espaço físico e ainda tem capacidade ociosa de mão de obra, ou seja, tem funcionário às vezes ficando parado. E se você tiver certeza que você consegue fazer um produto de tão boa qualidade quanto a pizza, vale a pena. Mas se você não tiver certeza de nenhuma dessas três coisas, capacidade física do seu local, capacidade laboral, quer dizer, se tem funcionário suficiente, e certeza de você ter um produto bom, eu aconselho não colocar. Porque se você tiver uma pizza boa e um dia o seu cliente quiser comer uma lasanha e sua lasanha não for tão boa assim, o seu cliente tende a falar, uns vão achar, não, lá só é boa a pizza, mas outros vão falar, se a lasanha é ruim assim, a pizza deve ser péssima. Então, tome cuidado na hora de você agregar muita coisa. Por isso que é importante vocês não terem muita entrada no início, não terem muita sobremesa, não terem muitos sabores de pizza. O mais importante de tudo é vocês terem qualidade em tudo que fizer. E não adianta, às vezes menos é mais. Se você tiver menos produto na sua loja, você vai ver que naquele cardápio tem lasanha. Eu acho que o 2016 tem lasanha, mas se eu não me engano são 4 sabores. Mas aí já é uma estrutura grande, que só na cozinha eu tinha 4 pessoas, pizzaiolo tinha mais 6. Então ficava mais fácil administrar essa situação e não foi colocada desde o início. Então preste muita atenção. Agora, se você já tem certeza que a sua lasanha é boa, porque você já faz na sua casa, se você, o caso é que eu falo na sua casa mesmo, ou se você já tem na pizzaria e você vê que está dando resultado, continua. Ou se você já faz na sua casa e todo mundo elogia a sua lasanha. Estou falando da lasanha, mas pode ser parmegiana, macarrão, qualquer coisa. Com alguma massa. Se todo mundo que vai na sua casa elogia, vale a pena você colocar no cardápio. Porque se a pessoa elogia, é porque você sabe fazer. Se você sabe fazer, você sabe as dificuldades, os desafios que tem em preparar essa lasanha, ou essa massa, ou esse parmegiana, ou qualquer outro prato assim. Então, se você já domina ele, fica fácil para você decidir e identificar se na sua pizzaria tem essas três coisas: espaço físico, demanda de trabalho ociosa e o produto é bom. Então, você cumpriu esses três requisitos, então você pode acrescentar o seu cardápio. Caso contrário, espere ou nem coloque. A Letícia. Estou tendo um probleminha de
variações de movimento. Às vezes tem um movimento acima do esperado para o dia. Como resolver isso? Faço um teste contratando mais pessoas e tento como um extra. Se você está tendo variação, às vezes acontece. Por exemplo, chega uma empresa ou tem algum evento, um vestibular, aí foi uma demanda muito maior, mas você sabe que só vai ser por aqueles 2, 3 dias, só foi para aquele dia. Aí você tem que tentar se preparar, chamar um extra para fazer o trabalho mais braçal, porque ele não participou do treinamento, ele não sabe como abrir a massa do seu padrão, ele não sabe fatiar, ele não sabe muita coisa da sua loja. Então, você vai ter que pegar e identificar. Agora, se você está tendo um movimento, variações muito grandes de um dia para o outro, você tem que identificar. Se é, por exemplo, todas as segundas-feiras está tendo um movimento maior do que terça e quarta. Então, isso já não é uma variação que deve ser esperada por você. É igual final de semana. Você já espera que vai ter esse movimento a mais, então você já tem que estar preparado para isso, ou contratando extra, ou contratando funcionário só para trabalhar meia jornada, que são 3 dias, então ele recebe proporcional àquilo que ele trabalha. Agora, se tem um dia que é muito maior e foi inesperado, não tem o que fazer. A gente trabalha num, 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 num segmento que é assim, que tem dia que acontece. O importante, a única coisa que você deve fazer naquele dia que você vê que o movimento, principalmente assim, um dia de semana, foi inesperado mesmo, você tem que ser honesto com o seu cliente. O que é ser honesto com ele? Liberar a sua pizza no mesmo padrão, com a mesma qualidade, independente do movimento. Você tem que falar para o seu cliente que naquele dia o movimento está muito maior, então a pizza vai demorar um pouco mais, mesmo que ele desista, porque é como eu sempre digo, é melhor você perder uma venda do que você perder um cliente. Porque você deixar de vender uma pizza porque você já está com muito movimento, você deixou de faturar. Agora, você perder um cliente, aí sim você está perdendo o movimento, porque ele vai deixar de comprar com você para sempre. Então, você tem que ser muito honesto com o seu cliente. Agora, se você está tendo com frequência problemas um problema bom que eu falo, um problema de movimento que está aumentando com frequência, mas não tem dia certo. Você está acostumado a vender 20 pizzas numa noite. E em dado momento você continuou vendendo 20 pizzas numa noite, aí tem dia que pegou e vendeu 30. Aí mais 2, 3 dias, mais 30, acima do limite. Você está acostumado no final de semana a vender 100 pizzas, 50 pizzas. Aí naquele dia vendeu 120 pizzas. Então, o que está começando a acontecer? O seu trabalho está começando a ter resultado. Então, se você está tendo essas variações com muita frequência, significa que o seu trabalho está sendo bem feito. Então, você está na hora de você contratar já para ir praticando, já para ir treinando aquela pessoa para que na hora que tiver movimento ele poder ajudar e na hora que o movimento já tiver estabilizado mais alto, você já esteja com um funcionário treinado na casa para poder suprir essa demanda. O Elvis aqui. Vou pegar empréstimo para iniciar a pizzaria. Tem uma porcentagem que posso utilizar do faturamento? O empréstimo, Elvis,
ele não configura, ele não configura nenhum parâmetro do seu faturamento. Se você está pegando o empréstimo, aquela parcela do seu empréstimo, ela vai sair do seu lucro. Se você tentar atribuir essa parcela do empréstimo ao preço da pizza, você pode encarecer demais a pizza. Porque pensa comigo, imagine que você não precisasse pegar o empréstimo. Você vai pegar um dinheiro que você está guardado e vai abrir a sua pizzaria. Aí o que é o normal? O lucro o que não o prolabore, o lucro da pizzaria, você vai repondo aquele dinheiro até o montante que você consiga repor totalmente o dinheiro e a partir dali você começa realmente a ganhar dinheiro, a ter lucro efetivo, porque você só fez pagar, fazer com que a pizzaria te devolvesse o dinheiro que você investiu. Se você está investindo na sua pizzaria através de empréstimo, a parcela do seu empréstimo, ela tem que sair da pizzaria. Lembrando que uma pizzaria organizada, você vai ter aí, organizada, com preço justo, você vai ter uma média aí de lucro de 20%. Ou seja, eu aconselharia que a sua parcela não passasse de 10% daquilo que você. Aí aconselho, é número. Você lembra que eu falei que você vai tirar o seu prolabore e todo mês que sobrou, eu aconselho você no máximo a tirar 50% do lucro. Os outros 50% ele tem que ficar lá para capital de giro, para imprevisto, quebrou o equipamento, ou o movimento aumentou, você precisa adquirir outro equipamento. Então, o ideal, não existe uma regra, mas baseado no que eu aprendi nesse tempo, é o seguinte, a sua parcela, ela não pode consumir o seu lucro. E se você não tiver parcela, aquilo que eu falei na aula anterior, o seu prolabore você tem que tirar todo mês, porque você trabalhou lá. Agora, o lucro, tire no máximo 50% e deixe os outros 50% lá para você precisar usar. Então, se você vai pegar um empréstimo, a sua parcela, ela não deve, no conselho, ela não deveria ultrapassar os 50% do seu lucro. Ou seja, sua pizzaria está dando 20% de lucro, você está faturando 30 mil, então você está tendo 6 mil de lucro. 3 mil é para manter lá, no caixa, e os outros 3 mil é seu. Então, você vai ter que chegar e, no máximo, fazer uma parcela de 3 mil. Lembrando que, mesmo assim, você vai conseguir sobreviver só com o seu Prolabore, você vai querer ficar sem o seu lucro. Aí você começa a fazer essas contas de como você quer trabalhar. A única coisa que você não deve misturar, mesmo esse primeiro empréstimo que você está pegando, na verdade você está pegando um empréstimo pessoal, porque sua empresa não está aberta. Então, para pagar esse empréstimo, você tem que separar as contas. Conta da pizzaria é uma coisa e conta particular é outra. Um dos motivos que fazem com que muitas empresas fechem é quando o dono começa a misturar as contas. Conta da pizzaria, tá vendo lá ali 5 mil na conta, sobrando. É da pizzaria, não é seu. Porque o que é seu você já retirou. Ali é para ficar na pizzaria. Porque aquilo, é como eu disse, vou só recapitular aquilo que eu falei anteriormente, nas aulas anteriores. É vocês pegarem, tiram o prolabore de vocês, como vocês vão pagar o funcionário, aí fechou o mês, aquele mês que fechou, sobrou lá 10 mil, tire no máximo 5 mil. Aí você transfere da conta da pessoa jurídica da sua empresa para sua conta. É seu o dinheiro, é seu lucro.
Agora, aqueles 5 mil que ficou lá, ele é da empresa. Aí vamos imaginar que você está todo redondinho, a sua empresa toda certinha, e todo mês ela tá sobrando esse dinheiro. Ela está dando, vamos fazer a conta lá dos 20% em cima dos 30. Então, todo mês está sobrando 6 mil. Você tira 30 mil, os 3 mil seu e deixa os 3 mil da empresa lá, do lucro. Aí você está fazendo isso por 1, 2, 3, 1 ano. Quando chegar no final do ano, e continua sobrando lá os 3 mil você guardando, aí quando chegou no final do ano, você vai ter lá 36 mil. Aí você vai pegar e vai fazer uma retirada também de 50%. Você tira, é como se fosse seu 13º. Você vai lá e tira daquele que é divisão de lucros, isso. Você vai lá e vai tirar a sua metade. Se você tiver um propósito maior que ampliar, aí você não tira. Eu estou falando isso para se você não tiver nada de projeto de expansão da sua empresa. Que até para expansão, esse dinheiro que você está guardando lá é para isso. Se você precisar ampliar, se você precisar sair de um local menor para ir para um local maior, o importante é não misturar, saber que o empréstimo é pessoa física ou é seu esse empréstimo, então quem tem que pagar é você. Como é que você vai pagar? Não é com o seu Prolabore. Prolabore é para você viver. Você vai pagar com aqueles 50% do lucro que sobra. E lembrando que no início é, é menor o faturamento. Então, você tem que fazer um empréstimo para que você comece a sua empresa sadia, para que você não assuma uma parcela maior do que você deveria, o que ela pode pagar no início. O Elvis perguntou aqui, devo contratar por contrato intermitente ou CLT? Contrato, contrato geralmente você só vai conseguir mais para motoboy, porque aí já é uma classe que já está acostumada. Aí fora isso, você vai contratar por CLT. Lembrando que MEI, você pode contratar apenas um funcionário. Está mudando, é como eu falei, vai aumentar o valor anual do MEI e eles estão vendo se coloca uma opção de se cadastrar cadastrar não, contratar mais funcionários. Então, o importante é que seja tudo legalizado. Não parta do princípio de uma empresa desorganizada que, para tentar burlar essa lei, você começa a contratar funcionários sem registro. Que aquele funcionário vai, trabalha um tempo para você, coloca a sua empresa na justiça trabalhista. Aí pronto, aí você já vai ter que pagar um advogado, já vai ter que pagar o resultado dessa ação. E se ele ficar trabalhando com você por muito tempo, você é caracterizado contrato de trabalho. Então, o importante é que você. Agora, você chamar um funcionário 2 dias na semana, isso já não caracteriza, tem juiz já é difícil, que não caracteriza isso como um contrato, um vínculo empregatício. Então, você pode pegar e ficar chamando. Se você vê que está constantemente tendo que precisar desse funcionário, aí das duas, uma. Contrata ele por meia jornada. Ele trabalha domingo, sexta, sábado e domingo. Aí você já registra ele como meia jornada. Ou se você não quer registrar para não desenquadrar do MEI, aí você começa a revezar. Chama em um mês, chama uma determinada pessoa, ou em uma semana determinada pessoa. Por experiência, tende a não funcionar muito. Você chamar uma pessoa numa semana, a outra na outra. Então é mais fácil você chamar, ó, esse mês eu vou precisar de você 2 dias por semana, você pode? Posso. Então acerta com ele. E você vê que vai precisar para o mês seguinte, aí você já tenta arrumar outra pessoa. Se não conseguiu, renova com ele esse acerto, para ele vir mais um mês,
mas você vai ter que arrumar outra pessoa para ficar fazendo esse jogo de para que ele não crie vínculo empregatício na sua empresa. Então, contrato intermitente, até para que você não desenquadre do MEI no início, coloque os motoboys, se você tiver um, dois, manda ele abrir uma MEI para eles e você faz um contrato da sua empresa com a empresa dele. E assim você não pega a vaga, não usa essa vaga de uma contratação com motoqueiro. Motoqueiro é mais fácil, motoboy é mais fácil você conseguir fazer contrato. É, a Letícia agradecendo. Por nada, Letícia. O Elvis, se eu iniciar como MEI, como faço depois a transição para ME? É automático, não tem custo nenhum. O custo é aumentar o seu imposto, só. Automaticamente, você não precisa fazer nada. Automaticamente, você mesmo pode ir lançando o seu faturamento, como foi colocado lá no MEI, você não precisa nem pagar contador. Então, você lança o seu movimento, você abriu o MEI, então todo mês você vai lá e informa o seu faturamento. Quando você ultrapassar o limite de faturamento, automaticamente a Receita já vai desenquadrar você. Aí, na hora que você for imprimir o seu boleto, o seu simples, você já vai ver que ele vai vir com outro cálculo. Então, aí você não tem custo nenhum. Porém, com ME, com microempresa, aí você já tem mais coisa a ser feita, aí vale a pena você ir buscar um contador. Na hora que você percebeu que você desenquadrou, aí você busca um contador, se você ainda não tem, que eu acho que no início não precisa, dá para fazer lá por aquele link que eu mandei para vocês, você consegue fazer como um MEI. Agora, a partir do momento que você desenquadrou, você digitou o faturamento do mês corrente lá, você percebeu, veio a informação que você desenquadrou do MEI e foi para ME, aí está na hora de você procurar um contador. E empresa muito pequena assim, não vai o primeiro contador. Primeiro, você tem que pegar referência na sua cidade de contador que costuma fazer. Procure conhecidos seus que tem empresa pequena, que tem contador que ele gosta. Porque tem contador, às vezes, que não é tão bom, e às vezes fazem você pagar imposto mais do que deveria, porque tem tudo regras, macetes, tudo dentro da lei, que fazem com que você pague menos. E às vezes tem até contador desonesto, que não pagam as coisas. Então, em relação ao contador, na hora que você achar o contador por indicação, pegue de início, dá para pagar meio salário mínimo, pelo menos aqui em Maceió você consegue contador por meio salário mínimo, ou até menos, porque é muito poucos funcionários, um ou dois ou três funcionários, tal, é uma empresa muito pequena. Então, você consegue negociar preço. Segundo, a partir do momento que você contratou um contador, não caia na besteira que algumas empresas fazem, que é dar o dinheiro para o contador pagar seu imposto. Não. O contador emite as guias e você recolhe o seu imposto. O Simples, o INSS, então você pega e você mesmo recolhe. O FGTS, não entregue dinheiro na mão do contador para ele pagar seus impostos. Peça que ele te entregue com antecedência, antes do vencimento, as guias para você mesmo ir lá pagar. Aí você paga via celular e você tem certeza que seus impostos estão pagos. Vamos ver outra pergunta aqui. Letícia, qual o número ideal de motoboy da casa seria o ideal? Já que às vezes na noite a quantidade maior de pedido é pelo telefone do delivery. Letícia, para quem está
eu não lembro se você já tem ou não, mas para quem está começando, ou se você já tem pizzaria, mas está com movimento ainda pequeno, um motoqueiro só, um motoboy só. Aí o que que acontece? Você já está eliminando, na sua pergunta, você já eliminou seus pedidos vindo pelo iFood. E o iFood, lembre, você tem a opção de usar o motoqueiro dele, pagando uma taxa maior, ou o seu motoqueiro, o seu motoboy, com uma taxa menor. Então, o que que você faz? Se o movimento está tendo uma demanda maior e você tinha colocado do iFood para usar o seu motoboy, você altera lá no iFood que a partir daquele horário que você percebeu que a demanda aumentou, você altera para que seja utilizado o motoboy deles. Outra opção, é como eu coloquei aqui na aula anterior, a gente aqui em Maceió e em todas as capitais tem que verificar na sua cidade se tem. Tem uma empresa, aquela Be Delivery, BEE Delivery, que eu aconselho você já deixar um crédito depositado. A Bi funciona assim, a taxa de entrega é R$ 8. Aí você fazer um crédito de R$ 50 para eles, para na hora que você utilizar o motoboy dele, você já está com crédito lá. Aliás, ele só vai mandar o motoboy se você já tiver crédito ou pagar na hora para ele, via online. Então, o ideal é você já deixar um crédito. Então, a demanda aumentou, pega e solicita uma empresa igual essa, a Bi, que você já tem um crédito lá para ele vir socorrer. O importante é você não deixar a pizza chegar com muita demora além do prazo que você deu, além de chegar fria e chegar sem a qualidade que o seu cliente está acostumando. Então hoje está muito mais fácil. Antigamente eu tinha que sair que nem louco, pegar na minha agenda, achar o motoqueiro que eu tinha cadastrado. E aí, está desocupado hoje, e ligar de emergência. Hoje está um pouco mais fácil, mas você precisa ter organização. Então, começou a perceber e não deixe para tomar essa atitude na hora que já estourou tudo. Então, você tem que perceber que aquele dia a demanda está maior, então você já agir de cara. Ou você pegar e chamar um motoboy que você está acostumado a trabalhar com ele e naquele dia você não chamou, ver se ele está disponível, ou ligar para uma empresa, a Bi, para te socorrer com determinadas pizzas que você escolher, e além disso, tentar deixar já cadastrado lá no iFood para que ele, a partir daquele momento, ele utilize os motoboys dele, não o seu. Vamos para outra. O Elvis. Onde posso guardar as embalagens? O, o Elvis, na minha pizzaria, eu comprei uns estrados de plástico e como ela era um formato de U, os meus balcões, eu fazia o balcão em granito, ele é em formato de U, porque tinha vários pizzaiolos trabalhando. E desde quando eu era pequeno eu já fiz nesse formato, que tinha bastante espaço. Lembra quando eu falei que eu já comecei a minha pizzaria com a área de produção e a cozinha, já quase tomando conta toda do espaço que eu tinha na pizzaria. Eu sabia que eu tinha terreno do lado para pegar posteriormente. Então, as embalagens, eu colocava em cima desses estrados. A embalagem, quando ela vem da fábrica, ela vem aberta. Então, você dá lá 50 embalagens, ela vai ocupar mais ou menos assim uns 30, 40 centímetros pelo tamanho dela, mais ou menos 1 metro. Então, ela é mais fácil de armazenar. Agora, depois que você fecha, e você tem que fechar ela com antecedência para na hora de sair a pizza, você só ir lá e colocar. Ela já começa a ocupar mais espaço. Então, o que eu fazia? Eu colocava, tem que ser local seco, e eu colocava em cima desses estrados as embalagens fechadas. Primeiro, eu fechava as embalagens, empilhava elas e amarrava um saco. Eu comprava um saco e amarrava, para não ficar caindo farinha nela, para não ficar sujando, caindo molho. E eu começava a armazenar debaixo da própria bancada da onde eu fazia.
Se o seu espaço ainda for pequeno, o ideal é que você faça prateleira. Você pega uma prateleira, uma pedra de granito e compra aquelas que o pessoal chama mão inglesa, faça umas prateleiras na sua parede e você armazene. Eu gostava de deixar elas, quando ficou grande, a gente tinha um depósito para isso, porque a gente, quando chegava embalagem, chegava 5.000 embalagens, então vinha muita coisa. E quando era pequeno, a gente guardava já perto da área dos pizzaiolos, lá na praça dos pizzaiolos. Colocava na parte de cima, que não atrapalhasse a visão, as que estavam ainda abertas, e as fechadas embaixo, porque as fechadas tem que estar próximo do forno, para conforme você for utilizando, você ficar fácil para você colocar as pizzas, porque na hora do movimento é onde começa a vir a bagunça se você não tiver organizado. Entendeu? E você vai adaptando. Lembre que o ideal é que sempre você tenha uma quantidade fechada de embalagem maior do que você está esperando. Se você está esperando, você tem um padrão, você vende 30 pizzas numa noite. Não deixe 30 ou só 40 pizzas caixa aberta, fechada, montada. Deixe pelo menos 2, 3 dias de caixa montado para que você não passe aperto. Porque as caixas, para quem não tem prática no início, para fechar demora um pouco. Tá bom? É, ótimo, Letícia. Entendeu, né? E fica à vontade para perguntar e depois, na quarta-feira também. E fazer mais perguntas. E se rever essa gravação, você vê que ainda tem dúvida, pode perguntar. O Elvis, uma pizzaria já redondinha, tem em média quantos colaboradores? O Elvis, é difícil, porque depende assim, ela redondinha, ela pode ser desde quando fatura 15.000 por mês, até quando fatura 1.200.000. Ela está redondinha. O importante é que você, na hora que, recapitulando aquela aula que a gente fez, na hora que você começar, na hora que você começar a sua pizzaria, você vai ter que ter, não sei se contratado ou pessoas da sua família te ajudando, você vai ter que ter uma pessoa na cozinha, uma pessoa na praça dos pizzaiolos, uma pessoa no caixa, balcão, telefone. No início pode ser uma pessoa para tudo e uma pessoa para entrega. Essa pessoa da entrega, ela ela pode ser seu funcionário, pode ser seu contratado, o, empresa para empresa, ou o motoqueiro pode vir direto da plataforma para você. Mas dentro da sua loja, isso é um mínimo para você começar. Uma na cozinha, e a da cozinha vai ter que fazer limpeza, o pizzaiolo é que limpa a parte dele, é o que faz as pizzas, e um ajudando o outro na hora que precisar, e uma pessoa na área financeira ali. Isso eu estou falando só na área, enquanto tem movimento. E financeira, você entenda, quando eu falo assim, lá no caixa, vamos colocar assim, caixa, telemarketing, expedição, pode ser a mesma pessoa. No início dá, tranquilo. Você não precisa ter um funcionário para cada, não. A mesma pessoa que cobra, é a mesma pessoa que tira pedido, e é a mesma pessoa que libera a pizza para o motoqueiro. E é a mesma pessoa que recebe a pizza do cliente se for no balcão. Então, isso pode ser uma pessoa só para começar. Agora, lá dentro, na área de produção, tem que ser no mínimo duas. Uma para a cozinha e um para o pizzaiolo. Então, para começar dentro da sua loja, três. Se você optou em ter um motoqueiro da casa, quatro. Então, você vai ter que começar assim. O MEI só pode ter um funcionário. Você está considerando que você está trabalhando com família. E você está trabalhando, o MEI é isso. Ou você é um advogado, ou você está começando como advogado, como contador, você está abrindo a sua pizzaria, e vale a pena você fazer um esforço.
de você se manter no MEI o quanto tempo você precisar. Na aula que eu vou deixar gravada para vocês de precificação, eu vou dar um exemplo para você de a diferença que dá no markup. Não sei se vocês estão lembrando, o markup é o coeficiente que você vai calcular para chegar no preço final da sua pizza. Ou seja, sua pizza o custo dela de matéria-prima, de insumos, está dando R$ 15. Se o markup é 3, o coeficiente é 3, então você vai vender ela por 45. A última vez que eu fiz, por exemplo, se você é MEI, aí numa simulação lá, o seu markup era 3,06. Agora, se você fosse pagar um imposto de R$ 1.300, o seu markup já subia para 3,25. Isso dá diferença no final da pizza, no final do preço, o preço final da sua pizza, para você entregar para o seu cliente. Então, foca bem nisso daqui. E eu não estou esquecido, não, que eu vou fazer a mentoria com vocês, eu só estou tentando identificar, primeiro entregar esse conteúdo todo que a gente tem para entregar, e depois ver a melhor forma de entregar essa mentoria para que eu possa realmente ajudar vocês, vivenciando, te ajudando ajudando vocês a fazerem o que precisam ser feito ou o que precisa ser corrigido. Uma pergunta, Elvis, você falou que ainda não tinha pizzaria, né, que ia retirar o empréstimo. Já tem uma data prevista para você iniciar a sua pizzaria? Iniciar não é a operação de venda de pizza, mas pelo menos a busca pelo ponto, as reformas, adaptações, aquele passo a passo que a gente colocou. Me diz aí se você puder e quiser responder. Vamos ver aqui o Leandro. Estou querendo mudar de público. Eu estava vendendo para a classe C, mas agora estou começando a trabalhar com insumos de mais qualidade. Aí como eu faço para fazer a troca do público? Ô, Leandro, isso daí, a troca é praticamente automática. Porque a partir do momento que você colocou o produto de mais qualidade, automaticamente a sua pizza vai ficar mais cara. Então aí já tem uma seleção natural. E aí o que que você precisa fazer? É mudar o seu marketing. É ir lá no Instagram, como eu falei na aula passada, e alterar o público-alvo. É você pegar, se você for fazer panfletagem, é você ir buscar regiões que comporte pagar esse novo preço que você está querendo. Mas a partir do momento que você alterar o preço, você já começa a fazer essa transição. Muitos vão permanecer se você continuar trabalhando com o markup correto, com a margem correta, essa transição ela vai acontecer naturalmente. Agora, não faça isso se é só porque você, como você colocou, por insumos de mais qualidade. Então, isso daí, automaticamente você vai ter o seu preço modificado, usando lá a planilha que a gente tem. Automaticamente o seu preço ele já vai ser calculado naquele novo valor. E isso daí, ele já vai mudar o público. Na verdade, você vai perder aquela clientela que não vai poder pagar mais tão caro por isso. Perder no sentido, talvez não é nem perder o cliente em si, é ele, em vez de estar comprando 4, 6 pizzas por mês, ele vai diminuir, vai comprar 2 ou 4 pizzas, porque ele gosta da sua pizza e vê que sua pizza melhorou. É diferente, essa situação que você está colocando, ela vai vir naturalmente. Ela vai vir naturalmente porque o público vai sair por causa do preço que você aumentou, por causa do markup. Aí você, para recuperar essa clientela, aí é que você vai entrar
aí acrescentando esse novo público lá no seu tráfego pago, lá nas redes sociais. Então, aí a melhor forma é essa, porque você automaticamente não está espantando, é o preço que está fazendo com que ele diminua, e você vai atraindo o novo público. Agora, eu aconselho assim, não pare de divulgar para esta classe C, que é a sua cliente, os seus clientes atuais. A não ser que você comece a perceber que aquele seu marketing já não está funcionando em virtude do preço alto. Aí não tem por que você continuar investindo o seu marketing com esse público. Mas não pare, pode ser que você se surpreenda e o seu público da classe C, devido à sua qualidade já ser boa e ter melhorado, ele continue sendo seu cliente. Você só vai perder eles todos se esse seu público ele só estava vindo por você através de preço. Aí você vai perder mesmo, e eu aconselho que não vá muito para, como eu disse, como é o meu lema, assim, não, o cliente que veio por preço, ele vai embora por preço. Então, é você perceber que você está perdendo eles, aí você tem que dar o antídoto, que é ir buscando o público da classe B, da classe A, porque sua pizza tá tendo maior qualidade. Agora, lembrando, para atender um público da classe B, aí você já tem que melhorar um pouco mais sua embalagem, se ela não for tão boa. É você começar a trabalhar de acordo com esse perfil de cliente. Porque você vai pagar 50 centavos, 80 centavos a mais na embalagem de melhor qualidade, e isso vai fazer total diferença para você pegar esse público que está querendo pagar por um produto de melhor qualidade. Outra aqui do Leandro. Porque acho que vou ter que aumentar o preço. E eu vou perder meus clientes. Eu vou perder meus clientes? Ou o que você acha melhor? Tem alguma dica para achar esse público? Eu acho que eu já respondi. É basicamente isso. Se você perceber que esse aumento de preço, de início você não vai trocar embalagem, você não vai trocar nada. Você só vai melhorar o produto, fazer as divulgações falando que a sua qualidade melhorou, o que já era bom ficou melhor, alguma coisa, alguma campanha nesse sentido. E se você perceber que essa campanha, mesmo assim, você está perdendo clientela, aí é a hora de você buscar o outro público. É para você buscar o público da classe B, é através do marketing. Se for panfleto, ir para uma área mais nobre da sua cidade. Se for ir pela rede social, que você não pode deixar de instalar, que é você começar a alterar o perfil do seu público, de uma classe que tem uma renda maior. Aí você pega, além do marketing, você melhora a sua embalagem, começa a ir buscar produtos que condizem mais com esse seu público, melhorando um pouco os agregados. O que são os agregados? A sua bebida, o seu vinho. Estava acostumado a trabalhar com cerveja, melhore a qualidade da sua cerveja, coloque cerveja mais cara que esse público está acostumado a beber, vinho da mesma forma, entendeu? Então, não tome essa atitude que não parta de você. Essa atitude, na verdade, tem que partir do seu cliente. Se você perceber que esse aumento, mesmo você fazendo a propaganda de que melhorou, a pizza que era boa já ficou ainda melhor, mesmo assim você perceber que você está perdendo essa clientela, aí você vai buscar outra. E também, assim, mesmo se você não estiver perdendo, mas a qualidade da sua pizza, você vê que está sendo possível você também atender a classe B, não tem por que você ficar com medo. Vai lá e divulga para essa classe B. Se você vê que está tendo resultado, comece a investir na embalagem, na comunicação visual, nessas, que você vai ver que você pode se surpreender. É como eu disse, qualidade é muito melhor de você atrair a clientela do que por preço. Deixa eu ver aqui.
Wells, ainda não tenho previsão de iniciar. Estou fazendo a marca, logo e rede social. Preciso alugar um local. Devo pesquisar por sala comercial ou restaurante? O que você tem que ter, quando você for procurar, se for procurar um restaurante, você, se eu não me engano, você falou que ia abrir delivery, né, da outra vez, ia começar inicialmente com delivery. Se eu tiver certo, se eu tiver lembrando dessa, que foi realmente isso que você disse, o que você tem que buscar nesse ponto, além de toda a localização, tudo, é se ele já tem uma estrutura de copa e cozinha, que você vai precisar, né, de esgoto que seja escoado. Geralmente, sala, você vai ter só banheiro. Então, sala, se ela tiver essa estrutura de copa e cozinha, que nada mais é aí você ter uma pia com esgoto bom que consiga sair. O esgoto bom é porque eu tive problema do esgoto toda hora tá entupindo. Até quando eu fiz aquela reforma grandona lá da pizzaria, aquela que eu investi mais de 1 milhão, aí uma coisa que eu gastei uma grana boa, mas que eu não tive mais dor de cabeça, foi na rede de esgoto. Mas para início você não precisa se preocupar com isso não. Se ela já estiver lá, o ideal é fazer limpeza na caixa de gordura e pronto. Mas essa estrutura você precisa ter. Se você for fazer uma sala, uma loja, que ela tenha essa estrutura de pia com esgoto e que tenha a possibilidade lá de você criar os seus setores. Quais setores? O da pia é a parte de você ter a cozinha. Se tiver possibilidade de colocar uma pia perto lá dos pizzaiolos, também é bom. Uma pia para lavar a mão. Se não, no início dá para tocar. Se ele sujar a mão, porque o que é sujar a mão? Às vezes você está pegando num ingrediente que é muito úmido, molhado. Aí depois ele vai, com aquela mão meio úmida, vai secar, mas na pressa ainda vai ficar meio molhada, vai pegar na farinha. Aí a mão dele vai acabando ficando muito cheia de crosta, de comida, do que ele está utilizando, dos ingredientes que ele está utilizando. Então, de vez em quando, ele precisa lavar a mão. Mas, inicialmente, estruturalmente, é isso. É um local que já tenha banheiro, que é obrigatório ter banheiro, uma estrutura de pia, uma estrutura dessa rede de esgoto, e que você consiga dividir. E a divisão não precisa ser cara, não, do início. Você pode fazer uma divisória de gesso, levanta rapidinho e baratinho para se dividir área de produção, área de cozinha com área de recepção. Porque se você for atender o cliente que vai no local pegar pizza no delivery, que ele não fique vendo a cozinha. No máximo que ele veja ali o pizzaiolo fazendo a pizza. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. As minhas pizzarias sempre ela teve o pizzaiolo à mostra para o cliente ver. Mas isso hoje eu cheguei à conclusão, há um tempo eu cheguei à conclusão que isso não é totalmente imprescindível. Se der para o cliente ver a pizza dele sendo preparada, isso daí vai ajudar ele perder um pouquinho a sensação que a pizza está demorando, porque ele está vendo lá o pizzaiolo trabalhando, então ele começa a ficar entretido ali, esse entretenimento dele, ele vai acabar meio que perdendo a noção que está demorando ou não a pizza dele. Então, se você tiver a possibilidade de ter o pizzaiolo, à vista, tenha. E no início, é isso. O restaurante, se você for pegar um restaurante já pronto, que foi restaurante, que foi uma lanchonete, que foi uma pizzaria, você vai ter vários benefícios, que é já pegar uma estrutura montada. Agora, tente prestar atenção se já foi um restaurante e fechou, se foi mal trabalhado, ou se a localização que é ruim, ou se ou se esse ponto, que já é um restaurante, ele obedeceu tudo aquilo que eu estou passando para vocês aqui. Então, tudo que eu passei para vocês, se ele obedeceu a localização, tudo, se você fez tudo certinho, faça uma divulgação extra mais, porque pode ser que o antigo restaurante, a antiga pizzaria, atendia mal os clientes, um mau produto,
Então, faça para deixar bem claro que é um novo comércio, que é uma nova pizzaria. E aí você vai ter o benefício de pegar essa estrutura pronta. Geralmente é um pouco mais caro, mas talvez valha a pena. É tudo conta para você fazer. Na hora que a gente chegar na mentoria, ali a gente começa a detalhar mais o seu caso. E aí, alguma mais pergunta ou vamos para quarta-feira? Vamos ver. Todo mundo parou? O importante é vocês virem preparado. É vir preparado. Com essas perguntas, imaginando as situações. Agora, voltando aqui, Elvis, você falou que tá sem previsão, mas estou fazendo a marca, logo e rede social. Preciso alugar um local. Na hora que você partir para o local, você já tem que estar certo que vai abrir, que aí vai já começar a gerar um custo a mais para você. Porque tudo isso que você falou que fez ali, marca, logo, a rede social, tudo isso por enquanto não tem custo. Na hora que você alugar um ponto, você já tem que estar com recurso na mão. Você só vai alugar na hora que você já tiver com recurso na mão. O empréstimo que você pegou, porque senão você vai ficar gerando lá um aluguel sem a possibilidade de abrir. Na hora que você contratar, fechar o contrato de locação, você já tem que botar a mão na massa, como está lá no módulo 3, 4, 5, você já tem que colocar a mão na massa e definir a abertura, para que você não fique pagando aluguel sem ter receita, tá bom? O Leandro, eu vou ter que trocar a maceira também, se tiver mais movimento, ou a de 5 quilos já tá bom. É como eu falei na outra aula. Se você já tem a maceira, se você já tem a maceira, é você ver que se você está com uma maceira de 5 quilos, no máximo você está batendo aí 2, 3 quilos de farinha. E no final aí você está no máximo fazendo 15 pizzas por cada batida de massa. Então, se o seu movimento começar a aumentar, é o ideal que você troque sua maceira. É porque você já tinha comprado essa maceira, não tinha embasamento, tudo. Porque você ficar batendo várias massas no dia aí, você vai estar gastando mais energia. Quando chegar no final do mês, o que você gastou a mais de energia, e não é só energia, é tempo. Porque praticamente o mesmo tempo para se dar o ponto em 3 quilos de massa é o mesmo tempo de você dar o ponto em 10 quilos de massa. É praticamente o mesmo tempo. Então você está perdendo tempo e gastando energia, ou seja, perdendo dinheiro também. Então, a partir do momento que você está vendo que você está tendo que fazer 2, 3 batidas de massa numa noite para suprir seu movimento, aí você compra uma maceira. Pega, hoje, como eu falei, hoje você consegue comprar na Americana em 12 vezes no cartão e loja da sua cidade. Aí comprou a sua maceira, vende essa, o LX, Mercado Pago, você consegue vender a sua, tá bom? Vamos ver o que mais. A Letícia, estou pensando em fazer a troca de ponto, pois minha área de produção está ficando pouca. Aproveitou essa pandemia para ver se acha um ponto bacana para colocar umas 10 mesas. Qual o tamanho ideal? Se a sua área de produção está ficando pequena, então você tem que fazer um lugar que você consiga pelo menos dobrar essa área de produção. Pelo menos dobrar. E se você vai colocar 10 mesas, aí que ela tem que ser maior mesmo, porque você vai começar a atender um, uma demanda que você não tinha antes. E qual que é essa demanda? Não é só as pizzas, é os pratos, talheres, copos.
Então, hoje, para você ter um local aí com 10 mesas, você pode colocar aí um local aí de 40, 50 metros quadrados, bem dividido a área de produção. Agora, se você já está nesse ritmo de estar pequeno, crescendo, então cuidado só para não perder o foco, mas você pode até pegar um lugar um pouco maior e mesmo que você não utilize ele todo no início, que você pegue um lugar maior e coloque só 10 mesas e você vá acrescentando mais mesas. Porque se você já está tendo esse ótimo problema, que é começar a ficar pequeno os seus espaços, é porque você já está indo bem. E você seguindo esses conselhos, a tendência é que esse aumento seja muito mais rápido. Então, se vai mudar, já muda para um lugar bem espaçoso. Não é lugar muito grande, não, porque aí vai impactar no aluguel. Mas você pagar um pouco a mais para um lugar maior, vai evitar que você daqui a um ano tenha que mudar novamente. Tá bom? Pronto, eu acho que já foi 1h40. Então, quarta-feira, a gente vem com essa outra sessão de perguntas e respostas. Venha com perguntas prontas, venha buscando esclarecer isso que vocês já vieram hoje preparados. Deu para ver que vocês já vieram com perguntas preparadas. E se eu respondi alguma coisa e ainda ficou dúvida sobre isso, reveja e pergunte se ficou faltando alguma coisa que não ficou claro. Mas vamos para cima. E aqui, pelo que eu vi hoje, aqui só o Elvis ainda não abriu ainda. Elvis, faça um esforço para tentar aproveitar o final de ano. É uma ótima época para você abrir. Você não vai ter um movimento muito grande, mas você vai abrir a possibilidade de muitas pessoas conhecerem a sua pizzaria. Aquelas pessoas que demorariam mais. Eu aconselho assim, a pior época para abrir é época de carnaval. Eu acho que se tudo der certo com a pandemia, esse carnaval vai dar muito, vai ser um dos maiores carnavais, porque as pessoas estão sedentas por festa, por isso. Então, o, esse mês de carnaval, por exemplo, aqui para Maceió, o carnaval é horrível. Para São Paulo também, tem as pessoas daqui de Maceió vão para o interior, as de São Paulo vão para outras cidades, Praiana e tal. Então, dependendo da sua cidade, a não ser que a sua cidade esteja receptiva, eu não lembro qual que é a sua cidade, mas melhor época é agora para abrir. E se não conseguir abrir agora, aí vai aos poucos. Não deu para abrir agora, N fatores, mas tenta abrir o quanto antes. Não tenta tá tudo prontinho, não, porque senão você ficar pensando para começar quando tiver tudo pronto, você precisa estar com o recurso que você planejou. Estando com o recurso na mão, aí é como você falou, é ir atrás do ponto, é ir fazendo vendo as alterações, fazendo as adaptações e seguir, tá bom? Isso mesmo, Letícia, tem que pesquisar. A Blumenau, né? Então, só toma cuidado aí, você já pagou algumas coisas. Se você já pagou e está investindo dinheiro, é ruim. E se você não tem data. Eu aconselho assim, se você não está com o recurso todo, só faça coisa que você não precisa investir dinheiro. Só faça coisa que você precisa investir tempo, que é o quê? Ir atrás de fornecedor, ir atrás
possibilidades, fornecedor de embalagem, fornecedor de matéria-prima, e já alimentando a sua rede social. Ó, vai abrir aqui em Blumenau uma pizzaria. Você começar a fazer o seu marketing, mas não começa a investir em nada, nem em logomarca. Você já fez isso, né? Mas não invista em mais nada, porque você tá mobilizando, imobiliza o seu dinheiro sem perspectiva de quando ele vai retornar. Isso é ruim. Você só deve imobilizar, você só deve investir a partir do momento que você já tiver com a perspectiva de abertura mesmo. É um conselho, é uma dica que eu te dou. Porque você começa a tirar dinheiro e sem perspectiva de quando ele vai voltar. E volta a dizer, por mais que a pessoa tenha, ninguém quer ficar colocando dinheiro sem perspectiva de quando ele volta, tá bom? Então hoje, 9h43, por hoje eu acho que já deu. Pensam nisso que eu falei, reveja essas aulas, o material que eu coloquei lá para ter uma noção. O material que vai demandar mais estudo são os que estão por vir. Esses que eu coloquei aí, ele é de fácil absorção, é mais parâmetro. A execução que talvez vocês demorem um pouco para colocar, para modificar na realidade da loja de vocês. Mas os próximos vai demandar bastante atenção. Por isso que eu estou falando. Vamos zerar, vamos zerar o que foi dito até agora, de dúvidas, zerar a modo de dizer, mas vamos não deixar nenhuma dúvida até o momento. Porque à medida que vocês forem avançando no curso, vai vir novas dúvidas e vai começar a aparecer alguns pontos cegos disso que já foi dito, que vocês passaram pela mente de vocês e vocês não atentaram isso como uma dúvida. Então, pode ser que apareça dúvida sobre esse conteúdo. E como eu falei, do módulo 5 e do módulo 6 vai ser colocado material ali, arquivos, que vocês vão precisar estudar. Eu vou colocar os vídeos, aí vai demandar mais tempo para implementar e até aprender. Tá bom? Então, quarta-feira a gente se vê. Sucesso para vocês, boa sorte para quem está na luta, no seu trabalho e para quem está buscando. Força aí. Como é a Letícia colocou. Verdade, obrigado pelas dicas. Ótima aula. Obrigado, Letícia. Vocês que foram ótimos, que interagiram muito hoje. Tá bom? Boa noite.